Hoje o nosso tema é um tema muito bom. Amém? Nosso tema de hoje é confiar. Confiar, na maioria das vezes, quando a gente fala assim, confiar, confio em Deus. A gente tem, eu acho que se eu perguntar aqui para todo mundo, a gente fala, não, confio em Deus, sim, claro. Mas confia mesmo? Realmente? Eu descobri, gente, o que é confiar mesmo há uns 2 meses atrás. Realmente, de 15 anos que eu tenho, eu descobri há 2 meses atrás o que realmente é confiar, gente. Porque a gente tem a mania, de dizer assim, confio, confio, confio. Só que a maioria das vezes as nossas atitudes, elas não batem muito bem com essa confiança, Que eu acho que a gente não sabe realmente o significado da palavra confiar em Deus. Amém? Eu não sei quantos de vocês sabem aqui, mas passei um período lá em Porto Velho agora não foi 2 meses, foi quase. E a gente teve uns problemas lá, difícil que a gente teve que resolver com a mãe do Hector, E, uns 2 anos atrás, a gente viu esse problema e a gente falou, não, a gente tem que resolver. A gente fez de tudo para tentar resolver. E não resolveu. E o que a gente fez? Não, vamos orando e vamos deixando, até que 2 meses atrás foi o basta. Foi realmente quando a gente decidiu confiar em Deus, que o negócio, gente, se resolveu de uma maneira tão sobrenatural, que hoje eu paro e penso e falo assim, meu Deus, se há uns 6 meses atrás me contasse essa situação, como se resolveu, eu não ia acreditar. Sério. Sabendo que Deus é o Deus de milagre, promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, eu ainda assim não ia acreditar na maneira que foi resolvida. Sério. Um dia a gente vai ter assim a total liberdade de sentar, conversar, contar tudo, abrir tudo, mas no momento não podemos. Mas, gente, foi sobrenatural. Foi, sabe, um 180 que deu na vida assim, que a gente ficou, meu Deus, isso aconteceu? Até hoje, eu e o Hector, a gente para e conversa e fala, realmente aconteceu? Realmente? A gente está vivendo isso? Isso não é um sonho? Não é um mundo paralelo que está acontecendo? De tão sobrenatural que foi. Mas foi o quê? Foi no momento que a gente realmente decidiu confiar em Deus. Amém? Vamos lá, abre para mim aqui em Isaías 26, versículo 3. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Gente, confiar é a base do cristianismo, é a base da vida com Deus, é você confiar. Mas eu vou te falar uma coisa, não é fácil. Não tem esse jeito que você pensa que você está confiando em Deus assim? Isso não tem nada a ver. Porque, gente, quando você confia, as coisas começam a ficar loucas, o negócio começa a pirar, você começa a surtar e falar, Senhor, mas eu estou confiando em Ti, Senhor. Mas é assim, é uma coisa que quando você decide, parece que quando você toma a decisão, Senhor, eu confio. Menino, Deus pega a tua vida e sacode assim, igual um liquidificador. Sério. Você para e fala assim, Senhor, mas eu decidi confiar, meu Pai. Não foi me rebelar, eu não estou me rebelando, eu estou confiando. Porque tem hora que você confunde, você fala, gente, será que eu estou certo? Será que eu estou fazendo uma coisa certa, meu Deus? Amém? E outra, relacionamento, gente, ele é baseado o quê? Na confiança. Então, para você confiar em Deus, você precisa o quê? Você precisa conhecer a Deus. Você tem que se achegar perto de Deus. Entendeu? Porque você vai confiar numa pessoa que você não conhece? Não. É sério, eu estou falando isso sério. Eu, gente, a minha vida inteira eu fui crescendo ouvindo falar sobre Deus, ouvindo falar sobre Deus, ouvindo de Deus. Meu pai, sempre, desde que eu abri meu olho, na barriga da minha mãe eu fui consagrada. Só que existe aquela coisa que você ouve falar sobre Ele e existe aquela coisa quando você conhece pessoalmente.
Amém? A maioria aqui de vocês conhece o Hector, né? Mas conhece o quê? Do dia a dia. Eu sou a pessoa que realmente conheço o Hector. Entendeu? Por quê? Porque eu conheço ele na intimidade, conheço ele no momento disso, eu conheço ele todos os momentos. Então é assim que você tem que conhecer a Deus. Você não pode simplesmente chegar e falar, Senhor, eu confio em Ti, só que sem conhecer. Porque o seu coração não vai colocar a confiança 100% nele. Agora, quando você conhece, quando você ouve a voz dele, quando você conhece ele de face a face, tem aquela experiência, você confia. O seu coração, ele tem paz para confiar. Amém? Abre lá em Salmos 9, versículo 10. 1, 2, 3 e... Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, os que conhecem o teu nome. Por isso que a maioria das vezes, quando eu vejo alguma situação, alguém chega com algum problema e vem conversar comigo, eu falo, não, você tem que confiar em Deus. A pessoa fala assim, não, eu sei, mas eu estou confiando em Deus. Quando a pessoa fala isso, eu já sei. Não está. Não conhece a Deus. Porque você está reagindo desse jeito, porque parece que é clichê, né? Não, você tem que confiar em Deus. Parece que a pessoa não está querendo te dar um conselho, né? Você está cortando, você fala, não, você tem que confiar em Deus. Aí a pessoa, eu sei, eu confio. Mas não. Se você está falando isso, se você pensa isso, é porque você não confia. Porque quando você confia, você tem a paz. Você sabe que Deus está ali. É um sentimento que invade o seu ser, que você pode estar no meio do estresse, da loucura, mas de repente aquele sentimento de paz entra e você fala, não vai dar certo. Em nome de Jesus. A situação piorou 10 vezes de quando você começou a orar. Você respira e fala, não vai dar certo. Amém? Então, gente, você precisa o quê? De fato conhecer a Deus, não só de ouvir falar mesmo, assim, de, a pastora prega, sim, eu sei que Deus faz milagres, mas você tem que ouvir Deus falando, você tem que buscar Ele, amém? Em 2018 eu tive acho que eu já falei aqui, né? Que foi quando eu realmente conheci de fato, de verdade, Deus. Eu não consigo falar de 2018 sem chorar. Um dia eu ainda vou poder sentar com vocês e abrir o meu 2018, porque a morte do meu pai foi um dos episódios do 2018 para mim. Porque 2018 para mim foi assim um marco de vida, o zero. Comecei de novo ali, foi como que eu nasci de novo, foi 2018. Porque eu pude conhecer a Deus, sabe, de fato e de verdade. Aí eu fico pensando, gente, o pessoal fala assim, mas você não tem Deus, então por que isso aconteceu? Eu já não penso assim. Eu já penso, imagina se eu não tivesse Deus e tivesse que passar por isso. Hoje eu não ia estar aqui. Realmente, hoje eu não ia estar aqui. Eu nem sei onde eu estaria. Se eu tivesse passado meu 2018 sem conhecer a Deus, sem ter buscado, sem ter enfrentado esses problemas, e quando eu cheguei perante eles, eu mergulhei em Deus. Eu falei, não vou me afastar porque isso aconteceu. Eu vou mergulhar em Deus que um dia eu vou entender. Porque a gente tem de fazer o quê? Chegou um problema... Em vez de a gente confiar em Deus, a gente faz o quê? Por que isso aconteceu comigo? Se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou me santificando, se eu não estou pecando, por que isso aconteceu? Aí você já se revolta contra Deus, já culpa Deus, já vira tudo. Mas não é isso que você tem que fazer. Você tem que acontecer um problema, você vai mais perto de Deus. Aumentou o problema, você junta mais em Deus ainda. Amém? Você tem que conhecer mais a Deus, você tem que buscar mais a Deus. Amém? Por quê, gente? Porque Deus sempre, sempre tem o melhor caminho. Repete comigo, melhor caminho. O caminho pode parecer louco. Você pode ver assim, a situação na tua vida pode ter acontecido uma desgraça. Só que depois, quando você se apega em Deus, se junta com Ele, Ele te explica tão perfeitamente o porquê aconteceu. E daquele problema, daquela situação... Deus faz surgir um milagre tão grande, tão maravilhoso. Aí, se quando o problema chega, você se afasta, você não vai ter esse milagre. Entendeu? Você não vai ter esse sobrenatural que vai acontecer. Então, quando chegar algum problema, confia. Confia em Deus, que Ele vai resolver. Amém? Abre lá, 2 Samuel 22, 31.
Vamos ler junto? Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então o caminho de Deus é o quê? Perfeito, gente. Sério. Já viu quando começa um problema para você, quando chega um problema para a gente? O que a gente faz? A gente ora, né? Vai lá e ora. Só que a nossa mente, ela costuma fazer o quê? Traçar como você vai resolver esse problema. Já viu? Você começa na sua cabeça, não, se eu fizer isso. Assim, é automático. Chega um problema, tu tenta resolver ele, você ora, mas você tenta resolver ele. Todo mundo é assim, na cabeça. Mas, deixa eu te falar, que o caminho de Deus não tem nada a ver com o que você traça. É sério, gente. Nada a ver. Um exemplo. Você quer ir para Porto Velho. Aí Deus fala, vai para Cacoal. Aí você fala, mas Deus é o oposto. Ele fala, não, você quer confiar em mim? Então vai para Cacoal. Aí você fica doido, você fala, gente, mas como assim? Mas eu quero ir para Porto Velho, é o oposto. Deus fala, vai para Cacoal. Aí de repente tu chega em Cacoal, acontece algo sobrenatural, Deus te coloca dentro do avião e tu para em Porto Velho. É assim que funciona. E é assim que aconteceu comigo com o Hector em Porto Velho, gente. A gente estava lá no meio do problema, aí na nossa mente mesmo, né? Porque eu e o Hector, nós somos totalmente diferentes. Eu sou totalmente fé e o Hector é totalmente obras. Só que eu não sou nada obras e o Hector não é nada fé. Entendeu? Então Deus nos uniu para quebrar um completar o outro. Eu sou daquela assim, Senhor, orei, aí eu fico lá esperando. Alguma coisa vai acontecer. Só que não é assim que funciona. E o Hector já não. O Hector já ora e já quer resolver tudo, já quer botar para acontecer, mas não é assim. Só que lá em Porto Velho, nesse período que a gente passou, foi exatamente o contrário. Eu tive que agir e ele teve que orar. Pensa, menino. Agora pensa em mim, que sou daquelas que não gosta de agir tendo que agir. Não, foi sobrenatural. Então, por isso que você tem que confiar em Deus no caminho, porque o caminho de Deus sempre é perfeito. Abre lá em 1 Coríntios 1, 25. Não. Primeiro, Provérbios 3, 5. Provérbios 3, versículo 5. Vamos ler junto? Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso é o quê? É quando você chega perante o problema e você tenta resolver ele. É você apoiar no seu entendimento, é você chegar diante do problema e falar, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a resolver isso. Só que chega lá, você não espera Deus, você começa a tentar resolver, mas não é assim que funciona. Se você tentar resolver um problema sem ter a direção de Deus, você vai aumentar esse problema 7 vezes, que foi o que aconteceu com a gente há 2 anos atrás. Tentamos resolver, o problema cresceu de um tamanho que se não fosse Deus, se a gente não parasse assim, para pedir a misericórdia de Deus, não sei nem o que ia virar. Entendeu? Então você não pode se apoiar no seu próprio entendimento para tentar resolver o problema. Você tem que confiar. Repete comigo, confiar. Amém? Abre lá em 1 Coríntios 1, versículo 25. Vamos ler junto? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Entendeu? Parece loucura. Parece que o negócio está falando, Senhor, mas se eu fizer isso não vai adiantar nada, não vai resolver, eu tenho que fazer isso. Mas aí quando você faz isso, menino, de repente algo sobrenatural acontece que resolveu. Amém? Então você tem que confiar no caminho de Deus, no processo que Deus vai levar para você resolver esse problema. A maioria das coisas da Bíblia, das histórias da Bíblia, você pode ver, foi feito baseado na loucura. No trem doido. Um exemplo. Abre lá em 1 Reis 18. Elias. Não sei quantos que conhecem a história de Elias, mas eu sou apaixonada na história de Elias. Apaixonada. Acho que se perguntar ao profeta que eu mais gosto da Bíblia é Elias. Quando você tiver um tempinho, para e lê sobre a história dele. Mas eu vou dar um resumo aqui. A história de Elias foi o seguinte. Entrou um rei
em Israel, endemoniado, que casou com uma mulher 10 vezes mais endemoniada que ele, e quis exterminar todos os profetas. O que Acabe fez? Se escondeu. E aí, o que Acabe fez? Orou para não chover, e não choveu. Oh, meu Deus, Elias. Orou para não chover e não choveu. Beleza, o rei virou o demônio, Satanás, querendo matar ele. Matou todos os profetas que tinha e faltava ele. E ele se escondendo, e ele se escondendo. Até que chegou um dia, Deus falou para ele o quê? Vai atrás de Acabe. Você pensa assim, meu Deus, é só usar o raciocínio. O homem está querendo me matar. Não é muito mais fácil o senhor ir lá e matar ele? Eu vou lá atrás dele, vai acontecer o quê? Eu vou morrer. Mas Deus falou o quê? Vai atrás de Acabe. E o que Elias fez como um bom profeta? Foi atrás de Acabe. Aí você pensa, não, parou por aí? Não, não parou. Para a loucura ficar maior, né? Para você entender como que é uma loucura. O que aconteceu? Vamos lá. Não, aí tá. Esse pedacinho que eu vou ler vai ser só o finalzinho. O Elias chegou e falou assim, beleza, junta todos os seus sacerdotes, dos seus ídolos aí, todo mundo aqui. Chegou a galera lá contra ele, um homem, contra 300, 400 homens, só ele. Ele falou assim, beleza, vamos ver qual Deus é poderoso. Se o seu Deus é poderoso, ele vai fazer cair fogo do céu. Se o meu Deus é poderoso, o meu vai fazer cair fogo do céu. Pensa, gente, pensa nesse homem. Pensa você enfrentando isso. A maioria das vezes, quando a gente está no trabalho e ouve alguém falando mal de Deus, a gente já se esconde para não querer se meter nessa confusão. E imagina um homem que foi enfrentar 400, 600 profetas. Você imagina nesse homem? Tá, ele foi lá. O pessoal foi lá, os sacerdotes lá dos outros ídolos, fizeram aquela coisa, aquela macumbaiada, lá invocaram, bateram o tambor, sabe Deus lá mais o que fizeram? E nada. E chamou, e Elias deixou, horas, e nada. Aí o que aconteceu? Vamos lá, abre lá. Vamos lá. 1 Reis 18:30? Vou lendo aqui, vocês vão me acompanhando. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. Com a pedra construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, com a capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, a melhor parte, lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Água, gente. Ele precisava do milagre do fogo. Nós sabemos que o que é que apaga o fogo? É a água. O maior inimigo do fogo é a água. Ele falou o quê? Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Vai lá, próximo. Façam-no novamente, disse ele. De novo, gente. Pensa isso. Pensa. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Agora vai me dizer se esse homem não confiava em Deus, gente. Na real, pensa. Se fosse a gente, você ia querer o quê? Deixar o trem mais seco possível, né? Porque o negócio seco tende a pegar fogo fácil, encher daqueles matinhos secos assim que pega fogo mais fácil, entendeu? Se bobear, jogar um querosenezinho assim para facilitar, né, o caminho de Deus, né? Não, mas não, Deus vai fazer, mas deixa eu ajudar, né? Porque a gente faz isso. Deus vai realizar o milagre, mas eu vou ajudar aqui. Não, gente, ele encheu de água, que a água escorria.
Você pensa a fé que esse homem tinha em Deus, a confiança que ele tinha em Deus. Por quê? Porque fé é baseada em confiança. Eu confio, por isso eu creio. Amém? Agora você pensa a fé que esse homem tinha? Porque a gente entende o quê? Não, eu vou fazer a minha quarta, eu vou visualizar as coisas aqui na terra para Deus agir. A gente tende a fazer isso, né? Quando a gente quer um sonho, né? A gente tem um sonho de comprar um carro, a gente faz o quê? Pega a foto do carro, cola sobre a casa inteira, né? A gente tende a fazer isso. Ele não, se fosse a gente ia fazer o quê? Pegar um monte de foto de fogo e colocar assim, para a gente imaginar o fogo descendo. Ele não, ele mandou, joga água. Você pensa na confiança que esse homem tinha em Deus? Joga água. Gente, é extraordinário. Toda vez que eu leio isso aí, eu chego a me arrepiar toda vez, cara, nessa confiança que esse homem tinha. E esse homem era um homem como eu e você, que estava sofrendo ataque. Ele não estava assim, acabou de sair de uma vitória, uma resposta divina, e foi para uma guerra. Porque a maioria das vezes nossa vida está assim, nossa vida está boa, maravilhosa, aí vem uma luta, aí a gente não, aí foca na vitória. Ele não, ele estava sendo perseguido. O homem que já estava sendo perseguido. A gente, por muito menos, já teria falado, poxa, Senhor, poxa, olha o que está acontecendo comigo, eu sirvo o Senhor a vida inteira, eu vou na igreja, pai, olha o que está acontecendo. Ele não reclamou, ele ainda falou, enche de água esse negócio aqui. Imagina, isso é confiar. E eu tenho certeza que quem deve ter mandado ele fazer isso, deve ter sido o quê? Deus. Deus deve ter falado para ele, vai lá e enche de água. Ele deve ter falado, água, Senhor? Água? Água. Água? Água. Amém? Amém? Vamos lá. Próximo. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Gente, eu estava parando aí, volta um pouquinho, volta, mais um. Não, passa. Aí. Olha aqui, essa parte. Que Tu és Deus em Israel. Um dia desse eu estava parando, que eu leio essa história muitas vezes durante o ano, e uma dessas lidas, eu parei e pensei assim, Deus não tinha obrigação de fazer isso. Deus não tinha. Deus não tinha que provar que Ele era Deus. Ele provando ou não, Ele ia continuar sendo Deus. Você está entendendo? Deus não precisava fazer isso. Aí eu fiquei pensando, imagina se na hora Deus não fizesse isso, gente. Porque Ele não precisava. Ele não podia matar todo mundo, aquele povo lá miserável, aquele povo que adorava outros ídolos, que beijaram outros ídolos, que faziam sacrifícios terríveis. Não podia exterminar todo mundo? Mas não. Deus ama cada pessoa. Por mais que ela está atolada no pecado, que sabe Deus qual é o pecado que esse povo praticava, Deus ama cada um. E se mostra mesmo sem precisar. Entendeu? Então, quando chegar algum problema para você, não queira afrontar Deus ou falar, Senhor, não, seja humilde. E fala, Senhor, tem misericórdia, eu confio em Ti e eu sei que vai porque o Senhor me ama. Não é porque eu mereço, não é por nada, mas é simplesmente pelo fato do Senhor me amar. Amém? Vamos lá, continua. Então, a melhor parte, a mais linda, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Esse, gente, é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente tem que confiar. É um Deus que está com água. Deus mandou fogo que secou a água. Amém? Eu até pensei, não, talvez poderia parar ali na valeta, né? O fogo não, Deus foi tão poderoso que Ele foi lá e queimou a água. Deus queimou a água, você entendeu isso? Amém? Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Amém? Então você tem que confiar em Deus, confiar no processo que Ele está te fazendo andar. Amém? No caminho que Ele está te fazendo seguir. Um outro exemplo que a gente tem é Gideão. Não sei quantos de vocês já leram a história de Gideão, que Gideão foi para a guerra. Aí tinha um exército enorme. Aí Deus falou, tira metade. Aí você fala assim, faz 300. Aí Deus falou, tira metade dessa galera aí. Gente, eles iam enfrentar um exército gigante. Eles já não tinham muita gente. Tinha uma galera boa, que dava assim, acho que 2-1, entendeu? Mas Deus falou, não, tira. Aí ele falou, tá, e tirou. Depois ele olhou e falou, não, ainda tem muita gente, tira. Gente, se você vai analisar na nossa mente, na nossa sabedoria, no nosso entendimento, você fala, gente, é loucura. A gente vai perder, a gente vai morrer. Entendeu? Se você vai pensar nisso, vai. Mas Deus fez o quê? Tira, deixa só 300. Deixou 300. Fez 300. Deixou 300. Aí, sabe qual foi a estratégia de guerra que Deus falou? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, para eu falar para vocês. A estratégia de guerra. Pensa. Calma aí. Vamos ler. Essa história é muito linda, vamos ler. E eu conheço, tem uma galera aqui que eu sei que ninguém vai ler isso aqui quando chegar em casa. Juízes 7, versículo 1. Vamos lá. De madrugada, Jerubaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, para enfrentar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então daí você já entende a estratégia de Deus, né? Deus te faz seguir um caminho para resolver o teu problema, que no final você olha e fala, foi Deus, porque não tinha como ter sido eu. Porque esse caminho aqui era para a morte. E Deus fez para a vida. Amém? Vamos lá. Volta um pouquinho. Tá. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Próximo. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram. Gente, você pensa você lá, vendo 22.000 homens indo embora, gente. Você pensava assim, não, aqui, com essa galera que a gente tem, acho que dá 2 por 1, né? 2 por 1. Aí tá, vai embora 22.000, gente. Pensa. Estão dizendo aqui que os coreanos que foi embora. Não quero ver se esses daqui não iriam também, né? Vou falar nada. Tá, mas tá bom. Falou que foi os K-pop que foram embora. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Pensa que tá bom para Deus? Tá não. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Meu Deus, tá. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Você pensa, gente? Porque isso aí, na situação que Gideão estava vivendo, era difícil, cara. Tu tem 10.000 para enfrentar um exército de sabe lá quantas pessoas. Você olhar e falar, não, você pode ir. E eu tenho certeza que esses que Deus mandou embora eram bem fortes, malhados, tudo sarado. Que você tinha que falar, não, você pode ir. Imagina? Tá, vamos lá. Assim, aí devia ter ficado, sabe o que é aqueles barrigudinhos? Os machos. Que não vai para academia, Os raiz, né? Os raiz. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse,
Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. Pode passar. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi 300 homens. Já sabe, né, gente? Para beber água, os homens aí, ó, fica uma dica da maneira de beber água, tá? Não, aí vocês vão fazer o contrário, só para não ir, né? Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Gente, você imagina? Porque você sabe que aqueles 10 mil que estão ali são os corajosos, porque os covardes já foram embora. Os que estavam ali estavam dispostos a lutar e ganhar. Aí chegou Gideão e teve que falar: hein, é o seguinte, você vai ter que ir embora. Por quê? Porque você bebeu água errado. Não tem lógica. Não tem. Mas o que Gideão fez? Como um bom servo de Deus, obedeceu. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Agora vamos dar uma puladinha aqui. Vai lá para o 16. Que agora chegou a estratégia de guerra divina. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas. Espada? Não. Canhão? Não. Metralhadora? Não. Pôs na mão deles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. Aí você pensa, eles vão jogar as tochas pelo menos, né? Não, pô, vai. E ele lhes disse: observem-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Uau, que estratégia! As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Gente, você tem noção do que é isso? Deus usou uma trombeta, um jarro e uma tocha para espantar um exército inteirinho. Isso tem lógica para a gente? Não tem. Esse caminho, esse percurso tem lógica? Não tem. Mas o que Gideão fez? Confiou. Ele não fez mais nada. Eu não duvido que dentro dele estava tremendo de medo, mas confiou. Amém? E é isso que a gente precisa aprender. Deus mandou, você tem que obedecer, por mais que pareça loucura, que é o oposto do que você tem para fazer. Se Deus mandou, você só vai, obedece e faz. Amém? Porque a tua sabedoria, o seu entendimento não é nada. Deus conhece tudo. Deus fez a terra. Amém? Outro exemplo, Naamã, que era leproso. Quando já leram a historinha de Naamã? Gente, Naamã era leproso. Aí ele chega para o profeta. Na verdade, nem chegou no profeta. O profeta mandou um recado para ele. Pensa só. Um homem todo poderoso vai chegar na casa do profeta. O profeta, não posso te atender não, porque eu estou ocupado. Manda um recado para ele. Já começa aí, né? Aí Deus mandou ele fazer o quê? Ele ir para um rio mais sujo que tinha, para tomar banho, que ele ia ser curado da lepra. Pensa só, o leproso tem que cuidar daquelas feridas para não piorar, para não cair os pedaços. Aí Deus manda ele lá para o rio mais sujo que tinha, para ele tomar banho, para ser limpo da lepra. Na nossa cabeça não tinha que ser o contrário?
Não, ele vai para o mais limpo, porque as águas purificarão os machucados, sei lá o quê. Não, ele foi para o mais sujo. Por quê? Porque Deus quis assim e ponto. Quem somos nós para questionar o caminho que Deus está usando? Amém? Então você tem que aprender a confiar em Deus. Se Deus mandou, meu filho, você só confia e vai. Porque o processo de Deus é louco e vai ser louco e você não vai entender nunca. Vai entender quando tiver cumprido e amém. E muitas vezes vai estar cumprido e você ainda não vai estar, não entendeu o processo, mas recebeu o milagre. Amém? Por quê? Porque Deus não usa o mesmo processo, Deus não usa o mesmo caminho. Gente, se a gente vai ler lá na Bíblia, a forma que Jesus curava os cegos, você vê, meu filho, que Jesus curou o cego, cada cego de um jeito. Ele não tinha um padrão, não. Ah, é cegueira? Então é tal ritual. Não, meu filho. Ele trabalhava individual. Teve um que ele orou, colocou a mão, foi curado. Outro ele foi lá, cuspiu uma lama, cuspiu na lama lá, fez um negócio, um barro, colocou no olho e falou, vai lá se lavar, lá não sei na onde. Outro ele ainda chegou, fez a lama, colocou, falou, está enxergando ele? Não, estou vendo as pessoas como árvore. Orou de novo, está enxergando? Estou. Mesmo problema, situações diferentes, caminhos diferentes. Amém? Então você tem que confiar em Deus e você tem que conhecer Ele para saber o que você tem que seguir, o caminho que você tem que percorrer. Porque a maioria das vezes a gente não tem essa intimidade, esse tempo de devocional com Deus, e chega num problema, a gente viu esse problema na vida do irmão e quer usar o mesmo caminho que ele fez. Mas não é o mesmo caminho, você é outra pessoa, você é outro ser humano. Amém? Você pega o testemunho do irmão como confiança em Deus, mas não como o caminho que você tem que seguir. Porque Deus tem outro caminho para você, você é outra pessoa. Ele não fez ninguém igual. Então ele não vai usar o mesmo processo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então o nosso papel é o quê? É confiar e seguir o caminho que Deus colocou para a gente seguir para resolver esse problema. Quer ver um caminho mais louco da vida? Deixa eu ver se tem... temos uns menores aqui, mas eu vou tentar usar a linguajar assim, bonito. Relacionamento. Quando você vai casar. Gente, vamos analisar na real. Humanamente falando. Para você casar com uma pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Humanamente falando, não seria melhor você ter assim uns 3 meses de experiência? Um test drive? Não, estou falando sério. Você fala assim, cara, eu vou passar o resto da minha vida com aquela pessoa. Então, eu tenho que fazer o quê? Pelo menos eu tenho que saber onde eu estou entrando. Humanamente falando, não seria certo você morar uns 3 meses, saber como essa pessoa é, se relacionar em todas as áreas, porque tem menores aqui, o horário não é permitido falar no tipo de relacionamento. Não, sério, não seria humanamente falando o correto? Aí depois você fala, não, é esse. Ele é o cara certo, vivi 3 meses, maravilhoso, posso casar e viver o resto da vida. Só que para Deus não é assim não, meu filho. Para dar certo, você não pode tocar na outra pessoa. Se você tocou, pode saber que o trem já não começou certo. Mas para dar certo, você não vai tocar na outra pessoa. Aí você vai saber se ele é o homem certo para você. Entendeu? A gente não entende o caminho. A gente não entende o processo, mas a gente tem que confiar no Deus que nos fez, que nos ama. Amém? Amém? Então, gente, nós precisamos aprender a confiar. O nosso papel é confiar. Abre lá em Salmos 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie, fala comigo, confie. De novo, confie nele e ele agirá. Então, o que você tem que fazer primeiro? Entregar o seu caminho. Depois, confiar. E por último, Deus vai agir. Entendeu? Então, não espera que Deus vai agir enquanto você está tentando resolver o problema. E não espera que Deus vai agir enquanto você não confiar nele, meu filho. Enquanto você não confiar, ele não vai agir. Porque Deus conhece seu coração.
Deus conhece seu coração mais do que você mesmo. Então, Ele sabe quando seu coração está confiando nele e Ele sabe quando não está. Amém? Então, a nossa parte é fazer o quê? É seguir o caminho de Deus, é obedecer a Deus. Porque eu pensava que era assim, realmente eu pensava que eu tinha que fazer o quê? Eu confio em Deus. Senhor, cheguei com um problema agora, Senhor, eu confio no Senhor. E eu ficava lá esperando. Não, eu confio em Deus, gente, eu estou confiando em Deus. Isso vai dar certo, eu estou confiando. Gente, eu realmente pensava que era assim. Que eu poderia resolver os meus problemas. Só que até que eu casei com o Hector. E ele já não é assim. E ele me mostrou o quê? Que não é assim. Que eu tenho que orar, confiar, mas eu tenho que obedecer no que Deus me mandar fazer. Entendeu? Eu não posso agir, obviamente, no meu entendimento. Mas quando Deus me manda falar, vai para a direita, vou para a direita. Quando Deus manda, pega jarro e joga em cima do holocausto, pegar o jarro e jogar em cima do holocausto. Quando Deus mandar, tira metade e fica com 300, você pegar e fica com 300. Amém? Quando Deus mandar, vai lá e toma banho 7 vezes no rio. Amém? Então, confiar nem sempre é você ficar parado esperando as coisas acontecerem. É obedecer o que Deus mandou você fazer. Amém? E como é que você sabe o que você tem que fazer? Devocional, gente. Orando todos os dias, chegando perto do Senhor todos os dias. Porque se você não fica perto, se você tem um problema para resolver, mas tu não para 10 minutos para você orar, fica ativo na cabeça o dia inteirinho e não para 10 minutos para você orar, meu filho, você nunca vai saber como é que você vai resolver esse problema. Deus nunca vai falar enquanto você não se aquietar e fazer o seu devocional e buscar a Deus. Amém? Amém. Abre lá, Lucas 6:46. Já leu de novo. Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Entendeu? Se Deus é o seu Senhor, você tem que obedecer o que Ele fala. E a maioria das vezes não é ficar sentado, parado, esperando. E não é fazer o que você pensa. É fazer o que Deus te manda fazer. Abre lá para mim, Tiago 2,14. Vamos lá. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao da Raabe prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos ler isso junto mais uma vez comigo? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta.
Então, gente, crer, confiar em Deus é agir. Não é você ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Lembra no caso de Abraão? Deus falou para ele, sai do meio dos seus parentes, que eu vou mostrar a terra para qual que vai ser sua. Deus falou qual terra que era? Não. Deus só falou o quê? Sai. Se fosse a antiga Ângela, antes de Cristo, eu ficaria, não, calma, Deus vai falar qual é a terra que é para a gente ir. Pera. Mas agora, meu filho, eu aprendi que quando ele fala levanta e sai, é para você levantar e sair. Não é para você esperar. Amém? Amém? Tem uns amém internos assim que vocês falam, né? Então, gente, você tem que orar, jejuar, buscar a Deus e obedecer o que Ele está falando. Gente, teve um dia lá em Porto Velho que eu estava, que foi um momento crítico, assim, o ápice, que eu estava lá de boa, assim, parada, aí de repente veio na minha cabeça assim, ora marchando. E eu não sou dessas. Sim, eu confesso, eu não sou dessas que eu fico orando, marchando. Não sou. Aí eu falei, sério, Senhor? Ora e marcha. Eu falei, tá bom, vou obedecer, né? Só que sabe quando você está tão cansado assim, que você não vê o trem resolvendo nada? Fala, tá, vou orar e marchar. E comecei a orar e marchar, e orando em línguas. Orando em línguas, orando em línguas. De repente a minha mãe me liga e fala, Ângela. E eu, oi mãe. Bem na hora que eu estava orando, marchando. Ora e marcha, minha filha. E eu, mãe, eu estou fazendo exatamente isso agora. Aí chega até a arrepiar, né? Aí o trem fala assim, meu Deus. É sério, imagina se eu não tivesse ouvido. E tá, continuei. Gente, naquele dia, foi cumprido o que eu estava orando, o que eu estava determinando, realizou naquele dia. Naquele exato... Gente, foi uma coisa tão sobrenatural. Eu parei, eu falei, gente, imagina se eu não tivesse obedecido. Se eu tivesse, sim, beleza, eu vou sim, uma hora eu vou orar, eu vou marchar, sim. Porque eu não sou dessas, realmente, eu estou falando, não sou dessas. Para orar, eu vou lá, pego meu lugar assim, como é que eu gosto, paro, sento e fico na minha ali. Não sou dessas de caminhar, sair andando, não. Minha mãe já é, né? Um general de guerra que marcha, que quando ela está marchando lá no predinho, você consegue, acho que ouvir até lá na esquina. O meu quarto é de baixo, fica até tremendo. Mas eu já não sou dessa, eu já sou daquela da paz. Vamos ajoelhar, que é melhor. Sou dessas. Menino, mas foi sobrenatural. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se eu não tivesse obedecido. Quanto tempo mais ia durar esse problema? Quanto tempo mais não ia se resolver? Foi o simples fato de eu falar, tá bom, Senhor, vou marchar, vou orar e marchar. Pronto, se resolveu. Imagina. Então, você tem que aprender a confiar em Deus e Ele mandou, você obedece. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. E você tem que estar nesse processo desse seu caminho, orando e jejuando, por quê? Porque quando chega um problema, como eu falei antes, a nossa mente tende a quê? A tentar resolver a solução, né? Porque 2 mais 2, para a gente é 4, né? Mas para Deus não, para Deus é 7, é 8. Para Deus é assim. Então, na nossa cabeça, 2 mais 2 a gente fala, 4. E isso aconteceu também com Abraão. Gente, Abraão foi chamado pai da fé. Mas aconteceu um problema com ele, meu filho, que ele criou por falta de fé terrível. O quê? Não tinha filho, não tinha filho, não tinha filho. A mulher dele teve a brilhante ideia de resolver o problema, dando a concubina dela, né? A brilhante ideia que ela teve para resolver o problema, que com certeza ela devia pensar que era Deus. Gente, esse é um homem que foi chamado amigo de Deus. Para você ter noção, se o amigo de Deus acontece isso, então a gente tem que, meu filho, estar grudado com Deus, tem que estar andando o tempo todo, porque o próprio amigo vacilou, entendeu? Ele, sendo amigo de Deus, foi lá, ficou com a concubina, teve um filho que virou aquela graça toda que até hoje Israel sofre por causa disso, entendeu? Então você não tem que tentar resolver, você tem que confiar em Deus e fazer o que Ele está mandando, não tentar resolver. Amém? E mesmo, gente, que você não está vendo nada, mesmo que a situação parece que está perdida, que está tudo acabado, que você não está vendo nada resolver, continua orando. Continua orando, não para. O trem piorou, continua orando. Orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando.
É o segredo, gente. Não é clichê nem nada. É orar e jejuar. É a solução de tudo. É sobrenatural como Deus age quando você continua. Tem aquela continuação, entendeu? Não parar. Tá piorando? Não vou parar. Você não vai parar. Literalmente isso. Eu só ficava ouvindo a voz da Isabelle cantando para mim. Você não vai parar. Não, e eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. E pronto, se resolveu. Amém? Então continua, gente, continua até que se resolva. Amém? Vamos ficar de pé agora. E eu quero que você agora pense num problema que tem, em alguma coisa, situação da sua vida que você precisa de um milagre e fale com Deus. Abra seu coração. Deus conhece o seu coração, gente. Ele sabe o que está aí dentro de você. Então põe para fora, não tenha vergonha de falar. Não tem vergonha de falar assim, Senhor, não estou vendo nada, não estou acreditando em nada. Estou mais frio do que uma pedra de gelo, Senhor, me ajuda. Amém? Fala com Deus agora. Abra seu coração e fala com Ele. Apresenta o seu problema para Deus. Que você precisa de um milagre. E ore pedindo ao Espírito Santo para te ajudar a confiar. Que o Espírito nos ajuda das nossas fraquezas. Então peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te ajude nesse problema, nessa situação. Peça perdão a Deus também por todas as vezes que você não confiou nele, que você tentou resolver os problemas da sua maneira e o negócio piorou e ficou terrível. Fala com Deus agora. Deus está te dando essa chance para você apresentar esse problema para Ele, para você pedir ajuda dEle e para você colocar a sua confiança nele. Não tenta ver como Deus vai resolver esse problema, porque Deus não vai usar o mesmo método que Ele usou com outra pessoa em você. Você é único. Não tem ninguém nessa terra igual você. Então Deus não vai usar o que Ele já fez com você. Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Algo único para você. Então fala com Deus. Rasga seu coração para Deus. Peça a ajuda dEle. Oh, Senhor, querido Deus, hoje viemos aqui, Senhor. Hoje estamos aqui diante do Senhor, meu Pai, abrindo os nossos corações, meu Pai, para o Senhor. Senhor, apresentamos, meu Pai, nossos problemas, meu Pai, ao Senhor. Hoje pedimos, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, e nos ajude. Hoje clamamos pela sua ajuda, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, e nos ajude
a resolver esse problema, Senhor. Sabemos, meu Pai, que o Senhor tem o melhor caminho, que o caminho do Senhor é perfeito, Senhor. Então, meu Pai, entregamos, meu Pai, esse problema ao Senhor, meu Deus, e confiamos em Ti, Senhor. Confiamos, meu Pai, que o Senhor vai usar o melhor jeito, meu Deus, para resolver isso, meu Pai. Te pedimos, meu Deus, e te clamamos, meu Pai. E, Senhor, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que não cremos no Senhor, Senhor, que duvidamos, meu Pai, do Seu poder, meu Pai. Nos perdoe por todas as vezes que tentamos resolver esse problema e pioramos a situação, Senhor. Nos perdoa, meu Pai. E a partir de hoje, Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, os nossos problemas ao Senhor. E confiamos que o Senhor irá resolver tudo, meu Pai, todos, da melhor maneira, Senhor, da maneira perfeita, Senhor. Porque sabemos que o Senhor nos ama, meu Pai, e que nada nessa terra é capaz de tirar o amor que o Senhor tem por nós, meu Pai. Então confiamos no Senhor, meu Deus. Sabemos que tudo que o Senhor fizer vai ser o melhor para nós, meu Pai. Então confiamos em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ore comigo agora, querido Deus. Hoje eu entrego todos os meus problemas, as minhas dificuldades ao Senhor. E hoje eu decido confiar em Ti. Eu sei que o Senhor me ama e o Senhor quer o melhor para a minha vida. Então eu confio em Ti, em nome de Jesus. E me perdoa por todas as vezes que eu não confiei e eu tentei, pelo meu próprio entendimento, resolver os meus problemas. Me perdoa, Senhor. Hoje eu confio em Ti. Eu entrego minha vida a Ti. E eu vou seguir o caminho que o Senhor tem para mim, que é perfeito. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dá um forte aplauso para Jesus agora. Mais forte esse aplauso. Aleluia. Então, a partir de hoje, gente, decida confiar em Deus. Porque confiança é uma decisão que você toma. Não é algo que acontece sobrenaturalmente. Você toma essa decisão e vai. Amém? Agora vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Ó Senhor, te louvamos, meu Pai, e te agradecemos, meu Deus, pelo seu amor, meu Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mesmo, Senhor, a gente sendo pecador, Senhor, a gente não confiando no Senhor, meu Deus, a gente fazendo tanta coisa errada, o Senhor ainda tem misericórdia. E ainda transforma, Senhor, o choro em alegria, a dor, meu Pai, em alívio, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mesmo não merecendo nada, o Senhor nos dá tudo.
tudo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E, Pai, hoje agora eu te peço, meu Deus, pela vida de cada pessoa que trouxe aqui, Senhor, os seus dízimos e as suas ofertas, meu Pai. Senhor, faça real, Senhor, aquilo que a sua palavra diz, que o Senhor vai multiplicar, Senhor, em 100 vezes mais, Senhor. O Senhor vai multiplicar tanto que eles não terão lugar onde guardar, Senhor. Faça real, Senhor, essa passagem, Senhor, na vida de cada um aqui que trouxe os seus dízimos e as suas ofertas, Senhor. E quem não trouxe, meu Pai, quem não teve para trazer, Senhor, cumpra aquilo que o Senhor diz, que o Senhor que dá a semente, meu Pai. Então dê a semente, meu Pai, para que a pessoa possa plantar, Senhor, e produzir, Senhor, 100 vezes mais, Senhor. E dê sabedoria, meu Pai, para que a pessoa não coma a semente, mas que plante e multiplique. Em nome de Jesus, meu Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor guarde e proteja cada um aqui, Senhor. Que todos, meu Pai, que estão aqui hoje, aprendam a confiar no Senhor. Espírito Santo, ajude-os a cada um aqui, Senhor. A ministre no coração deles, meu Pai, a confiança, como eles devem confiar, Senhor, e entregar o caminho da vida deles ao Senhor. Em nome de Jesus. Que a gente possa ouvir, Senhor, testemunhos, meu Pai, desse dia de hoje, Senhor, sobre problemas, meu Pai, que foram resolvidos, sobre milagres que aconteceram, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, venha ser plantada no coração deles e crescer e multiplicar até se tornar, Senhor, um fruto real, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos, meu Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vão na paz do Senhor, sempre confiando em Deus. Amém? Amém.